Secretária Municipal de Saúde da Rede Pública para prestar esclarecimentos sobre denúncias sobre supostos problemas no âmbito de saúde pública local. Considerando que esta vereadora foi procurada por diversos munícipes, solicitando providências quanto à melhoria dos serviços públicos prestados na área de saúde do município de Grossos, bem como denúncia apresentada nesse plenário pelo cidadão de nome José Braz de Mendonça, acerca de falta de medicamento e supostas irregularidades no âmbito da saúde pública municipal. Apresenta a Vossa Excelência os dignos vereadores que compõem a Secretaria Câmara Municipal, nos termos do artigo número 100 do Regimento Interno, requerimento para que seja convocada a secretária de saúde desse município para que compareça ao plenário desta casa, a fim de prestar esclarecimento acerca das referidas denúncias apresentadas nessa casa. A vereadora quer justificar, depois eu coloco em discussão para que se volta. Número 23. É público e notório, né, que no cidadão conhecido popularmente por Zé Braz, esteve na nossa casa, né, Casa do Povo, casa em que nós estamos para representar esse povo, o povo que nos colocaram no poder, o povo cuja obrigação temos em honrar em relação a legislar, fiscalizar e defender os interesses do povo. Então, não teria como ser diferente, porque ele não veio só falando, mas deixou uma série de documentos esses que eu tive apreciando, que consta declarações de pessoas que reclamam do atendimento e falta de medicações básicas, em datas diferentes, porque poderia ser apenas um dia, mas não. Você tem documentos datados de março, 14 de março, 11 de março, 26 de abril, 18 de abril. Então, são várias datas divergentes, diferentes, e ele trouxe uma gama de documentos. Então, como representante do povo, né? Eu acho que você veio à casa, né, porque espera alguma atitude dessa casa, algum pronunciamento dessa casa, e eu não posso deixar de me manifestar diante do que foi apresentado. Então, a primeira atitude, eu acho que da casa, é a gente chamar a outra parte para se fazer presente, para que se possa fazer algumas perguntas e esclarecer acerca do assunto, porque a gente precisa ouvir ambas as partes. Então, até para dar o direito de defesa, né? Mas, enfim, é preciso que ela venha esclarecer para tomar conhecimento do que foi trazido à casa, as denúncias que vieram à casa, para que e responda algumas perguntas, ok? Eu coloco o requerimento em discussão. Algum vereador queria questão de ordem? Boa noite. De todos os requerimentos que nós aprovamos, eu acho que isso aí é o de maior importância. Mas, tendo em vista que essas denúncias foram feitas pelo cidadão na tribuna da Câmara, e eu gostaria de salientar que, não sei se vocês têm conhecimento, mas nós tivemos a visita de um promotor de justiça, né? E foi justamente, veio com a incumbência de verificar todas as denúncias referidas no dia que o cidadão usou a tribuna. Por esse motivo, eu gostaria de colocar, e queria que o presidente colocasse em votação, um outro requerimento, porque aqui coloca questões, não diz que ponto devem ser discutidos. E eu acho que se a gente chamar o secretário, um minutinho, o que eu gostaria que o senhor presidente colocasse é um requerimento. Eu sei que nós até ferimos o protocolo, né, porque estou colocando agora, mas o plenário podia votar e
Depois eu vou ler aqui, depois eu vou justificar por quê, certo? Só para esclarecer em relação à primeira pergunta, o Chan convido a secretária, um convite. Certo. Eu vou ler o meu aqui e depois o presidente coloca em votação. Pronto. Certo? Só para esclarecer sobre as denúncias, porque eles não dizem o que é as perguntas. Certo, certo. Sobre as denúncias. Mas o governo não vai se furtar em dar nenhuma de jeito nenhum. Ao contrário, o meu requerimento até melhora até essa questão. E o meu seria assim, considerando as denúncias acerca da distribuição de medicamentos na área da saúde municipal, considerando a visita do Ministério Público da comarca de Areia Branca, considerando o relevante interesse público que envolve a questão, no caso das denúncias, no caso da promotoria, etc., é que vimos amparados no artigo 188 do Regimento Interno, solicitar, por meio de requerimento, a convocação de um técnico do quadro da Secretaria Municipal de Saúde para falar acerca da vida do promotor público e suas conclusões. Bem, eu vou colocar algumas coisas, porque eu quero que saiba por quê, quero que os novos colegas saibam, como eu cheguei até esse posicionamento de fazer essa questão. Hoje, eu, por coincidência, tive o interesse de visitar, como o vereador Bruno também fez anteriormente, eu acho que ontem, e eu acho salutar e de extremo interesse nas obras, nas questões públicas, o vereador Bruno também fez. Eu fiz uma visita na prainha e vi como está sendo feita a reforma lá. Aliás, diga-se de passagem, uma reforma jamais feita, e é bom que outros vereadores e a própria comunidade, os órgãos de imprensa, compareçam lá na prainha e vejam que a reforma feita lá é uma reforma séria, fazendo toda a passarela, etc. Mas eu fui também na Giovanni Brito, certo? A Giovanni Brito, eu tenho certeza que Aldo deve estar muito satisfeito, porque é uma reforma, né, que vai ficar muito bonita. Eu sei que Aldo torce por isso. Assim como o campo, os esportistas devem estar satisfeitos. Mas bem, o que eu quero dizer, Cláudio, é que eu também fui lá no hospital, e eu conversando com uma pessoa da área de saúde, e ela me falava sobre sobre o promotor, e inclusive o Daniel Leste, que esteve lá. E quando chegou lá, no hospital Flaviana Jacinta, veja bem, eles já vinham de todas dos postos de saúde das comunidades rurais. Certo? Então, ele fez visita a cada posto de saúde, certo? E olha, se eu chegasse aqui e dissesse para os nobres colegas, olha, está de parabéns, vocês diriam que é porque nós somos da base do governo, mas foi o promotor. O promotor reconhece, e ele diz, que sabe da deficiência que tem a saúde no nosso país. E ele disse que cidade do Porto de Grossos, os postos de saúde, o atendimento básico, e não foi dito por mim, foi dito pelo promotor que estava aqui. E ele visitou o hospital, e vejam bem, as denúncias foram apuradas. Ele chegou lá e eu vou dizer só alguns pontos, porque eu acredito que o meu requerimento pede que uma pessoa venha aqui e fale sobre isso se os novos colegas aprovarem. Ele pediu, e ele viu todas as fotos, com toda a atenção que merece, quem denunciou. Ele disse, eu quero ver os banheiros. Não, os banheiros estão ok. Não, eu quero ver os banheiros. E ele foi. Não, mas eu quero ver o banheiro que está quebrado. Mas são esses banheiros. E ele abriu a torneira, se estava saindo água, etc. Disse, agora eu quero ver as cadeiras de rodas. E foi levado para ver as cadeiras de rodas. E tinha as cadeiras de rodas. Entendeu? Ele visitou cada paciente que estava lá. Inclusive, tem um caso interessante, que o paciente disse, ele perguntou, como é aqui, vocês têm o remédio? Como é? Não, aqui eu vim de Natal e só Deus sabe como é que estava lá. E graças a Deus aqui o remédio que eu estou precisando está sendo... Bom, eu não quero entrar muito em detalhes, certo?
inclusive os colchões, cadeiras. Ele disse, não, mas deve ter. Tem, realmente tinha. Algumas fotos tiradas são de anos passados. Só faltou dizer isso na denúncia. Faltou dizer na denúncia que algumas fotos, algumas questões, algumas coisas que estavam naquelas fotos de posicionamento eram de anos atrás. Bom, eu acho que essas questões não devem ser ditas por mim, porque pode ser suspeito, mas por quem realmente de direito, algum técnico. E aí, na minha fala no grande expediente, eu posso até falar um pouco mais. Eu só queria que o presidente colocasse em plenário se apoia ou não esse requerimento. Obrigado. Presidente, só para fechar aqui, se tudo está tão bom, tão maravilhoso, mas o motivo da secretária de saúde, via esse plenário, mostrar a visita à população, o resultado da visita. Não tem para que ela se furtar. Não precisa ser um técnico. Que venha a secretária, que foi ela que recebeu o mérito do promotor, por tudo maravilhoso. Então, eu acho que tem que vir a secretária sim, assim, na minha opinião, mantenha o meu requerimento. E fico feliz que o promotor tenha vindo e fico feliz que você está dizendo que está tudo maravilhoso. E lhe digo uma coisa, se eu fosse secretária de saúde, eu viria aqui linda e maravilhosa mostrar, porque não é todo mundo que pode falar da saúde no tempo de hoje, essas mil maravilhas. Então, assim, é só o meu requerimento, certo? Não foram respondidos. Para que a gente, só para não passar, deixa eu pegar seu requerimento aqui. Eu só quero que fique colocado aí, e bem claro que eu não disse que estava lindo e maravilhoso, porque nós reconhecemos a situação da saúde no próprio país. A questão que eu digo é que as denúncias não batem com a realidade, certo? Em alguns pontos, a saúde constatada pelo próprio promotor. Isso são palavras da averiguação dele, certo? Presidente, eu peço uma parte. Queria pedir que a população de alguma forma não se manifestasse, porque está em discussão com a vereadora Clorisa e o vereador Cateco. Mas, vereador Bruno, antes de passar o que Vossa Excelência fale, e eu como presidente, pela imparcialidade que eu tenho que ter com os nobres, primeiro, vereador, precisa, como essa casa é mantida por 9 vereadores, primeiro ela é soberana sobre as decisões. Antes, então, de ver de colocar seu requerimento, que também aqui, como Vossa Excelência fala, ele é mais constante. Se esse requerimento ele for, e aí já foi bastante discutido entre você e a vereadora Clorisa, antes que eu coloque eles em votação, o vereador Bruno queria dar uma palavrinha? Antes que o senhor, a gente sabe que o plenário é soberano, o senhor vai colocar ele, o requerimento do vereador Cateca, à disposição para que o vereador presente. Isso eu queria só pedir uma parte da Vossa Excelência, dar boa noite a todos e a todos que estão aqui. Eu não quero tirar o brilho de ninguém, né? Eu não quero tirar o brilho do requerimento do vereador Cateca, eu não quero tirar o brilho do requerimento da vereadora Clorisa. Mas eu acho que essa casa está discutindo uma coisa simples, muito simples. É trazer uma secretária de saúde para responder algumas perguntas. Vereador Cateca, o senhor falou em sua fala, eu acredito que sim. Eu não sei se a vereadora pode me confirmar, ou algum vereador, se depois da ida do popular José à casa, se alguém foi até a promotoria. Ninguém. Essas denúncias foram feitas há mais de um ano. Feitas por mim, vereadora Cíntia Sonali e o meu amigo Almir Noia. Infelizmente, há demora do Ministério Público depois de um ano de chegar à cidade de Paranaíba. O senhor está certo. Já não havia que estava na foto. Já teria sido regularizada a situação. Ponto. A gente vê que no depoimento de Zé, há fatos novos que precisam ser esclarecidos. No meu ponto de vista, como vereador
fala aqui do meu mandato. O requerimento do vereador Cateca, brilhante mesmo. Vereadora Clarissa, atendendo o anseio do popular. Então vamos juntar e vamos fazer assim, vamos votar e pedir a presença aqui da secretária. E aí, ela não vai se furtar de dizer o que o promotor disse, ela não vai se furtar de dizer o porquê da denúncia de Zé. Olha, para toda ação existe uma reação. Escutamos um lado. Eu quero escutar o outro, para depois dizer quem está errado e quem está certo. O meu mandato é de responsabilidade. Por aí, muita gente critica. Eu vejo, Bruno se vendeu, Bruno já está não sei aonde. Olha, eu continuo do mesmo jeito que eu entrei. Na hora de defender o povo, vou defender o povo. Agora, na hora de fazer politicagem, eu deixo para quando chegar a campanha, eu vou fazer. Mas aqui, eu quero representar o povo. Presidente, só para encerrar, eu vou dar um exemplo. A cidade vizinha aqui, Tibau não tem nada a ver com Grossa, vou dar só um exemplo. Há mais de um ano, colocou um rapaz chamado Cleito, que trabalhava aqui no posto, acho que muita gente o conhece. Eu nunca vi falar que Cleito, assim, com todo respeito à pessoa de Cleito, fosse preparado para assumir todo devido à capacidade. Uma secretaria importante que é a Secretaria de Obras de Tibau. Há um ano que Cleito está na Secretaria de Tibau, o vereador lá de Tibau colocou um requerimento pedindo que ele viesse explicar a situação de como está a secretaria na cidade de Tibau. Eu disse, essa eu vou assistir. Eu fico até, acho que ele vai. O cara veio e deu show, meu irmão. Ele deu show. Ele não deixou nenhuma pergunta no ar, deixando transparência. Então aqui eu não quero tomar o requerimento da vereadora Clarissa, eu não quero tomar o requerimento do vereador Cateca, mas que junte os dois. E que os 9 vereadores chamem sim a secretária para que venha. Eu não acho que não. Se está tudo bem, se está tudo bom, deixa ela vir aqui explicar para a população. Só para concluir, senhor presidente. Então de um lado, meu amigo Cateca com seu requerimento para dizer o que o promotor achou da sua visita, e do outro lado, a vereadora escutando o cidadão. Então, eu, na minha opinião, é que seja feito mais a Casa Soberana e respeito a cada um vereador. Como a gente sempre diz que a Casa é soberana, meu requerimento dela, novamente, solicitar o comparecimento da secretária de Saúde Pública para prestar esclarecimento sobre denúncias sobre supostos problemas no âmbito de saúde pública no local. O que é que ela escreveu no outro texto? Considerando que a vereadora foi procurada por diversos munícipes solicitando providências quanto às melhorias de serviço público prestado na área de saúde no município de Grossa, bem como a denúncia apresentada nesse plenário, né, pelo cidadão que ele está presente, José Braz, acerca de falta de medicamentos e de supostas irregularidades no âmbito da saúde pública no município. Apresento a Vossa Excelência, aos dignos vereadores que compõem essa egrégia da Câmara Municipal, nos termos do artigo número 100 do Regimento Interno, requerimento para que seja convocada, que ela convoca a secretária, o secretário de saúde desse município, para que compareça ao plenário desta casa, a fim de prestar esclarecimento das referidas denúncias apresentadas nessa casa. A vereadora já justificou, Clarissa, como está em discussão, queria que Vossa Excelência pediu a palavra, eu concedi ao vereador Bruno, concedi, até porque é uma discussão de todos. Boa noite, nossos colegas vereadores, senhor presidente, toda a população que está aqui presente, os blogueiros, né? Então, apenas eu vejo um pequeno problema, porque assim, está genérico, né? Essa é a questão de supostas irregularidades, porque teria que colocar quais são as irregularidades, para poder realmente a secretária vir e, né? Então, supostas irregularidades, assim, em que âmbito, né? Então, assim,
Nessa maneira está muito genérico. Né? Então a saúde, a gente sabendo que eu já fui secretário de saúde, sabendo que é muito amplo, é muita coisa. Né? Então a gente tem que também saber que aí esse requerimento está genérico, que é supostas irregularidades. Essa questão do medicamento, tudo bem, concordo. Mas aí já está no outro patamar dessa convocação, né? Em suposta irregularidade, e não diz quais são as irregularidades. Né? Na verdade, a discussão requerimento não está dizendo. E eu escutei Bruno, o vereador até Erasmo agora, que como fala em suposto aqui, não, na verdade não se datou dentro. Nem eu estou passando a questão do cidadão. Se ele diz, eu não posso dizer que ocorre isso, porque eu não posso usar. Quem trabalha com crime, quem trabalha com o direito penal, até que se prove ao contrário, a gente não pode dizer. Então eu posso dizer que é suposta. Todo mundo ouviu de bom tom o que foi que o cidadão falou no dia. Ele disse uma série de coisas, inclusive as receitas. E a gente, eu estou trazendo, eu acho que não é uma coisa ruim. Eu não sei porque vocês estão vendo dessa forma. Porque, na verdade, é uma forma que é melhor que ela venha e apresente os resultados do que já foi feito, do que se fique falando no meio da rua. Está entendendo? Então, assim, eu suposto e mantenho a palavra suposta, porque eu não tenho como provar nada e não fui eu que fiz as denúncias. Porque se eu fizer uma denúncia, não vai estar suposta não, vai estar as provas. Ouvindo novamente a vereadora Cloriza, como a casa é soberana, o vereador pediu a colocar, né, um requerimento substituto, e aí quem vão decidir são os nobres vereadores. Né? Se for colocado o substituto, o requerimento de Cloriza, automaticamente ele é tirado, é eliminado. Né? E se for colocado em Cateca, no caso, a pessoa, o que Cateca fala aqui, né, considerando essas denúncias, também trazer uma pessoa da saúde para que possa esclarecer, e aí, mediante, esclarecer para toda a população. Então, a gente vai colocar praticamente esse substituto e de Cloriza para ver o que permanece, né? E que aquele que Novamente, outra sugestão. Por que não vir a secretária responder o requerimento da vereadora? Nós aprovamos o requerimento do vereador Cateca e vem o substituto responder o que o promotor fez na sua visita. Vereador, na verdade, a gente não pode, e aí está aqui o vereador Cateca com o seu, Cloriza também, que colocou o seu requerimento, a gente só tem que decidir. E aí vocês, praticamente, por que ele pede um substitutivo, né? Para trazer uma pessoa mais técnica para falar de toda a situação, pelo que eu entendi que o vereador colocou. A defesa, Cloriza, disse que dela também não tem problema. Então, para que a gente não fique nessa discussão a noite toda, né? A gente vai votar, o plenário soberano, e que quem venha aqui, eu espero que a casa, que se aí a gente já vai estar lá na Câmara, eu não sei, ou aqui ou em outra localidade, se a gente não conseguir voltar para a Câmara, a gente vai para outro local público, né? E para escutar os esclarecimentos. Então, quem é a favor do requerimento de Cloriza, levanta, para a gente fazer uma votação que não fique, levanta o braço. Quem for a favor do de Cateca, se posiciona também levantando. Não, porque para mim pedir permanência, o seu substituto, para que ele possa ficar no local desse, a gente tem que eliminar esse. Então, se vocês quiserem, eu coloco em votação de Cloriza e depois o seu. Então, por isso que eu já estou colocando os dois, porque, na verdade, o que ficar, eu acho que os dois estão, como o Bruno falou, estão bem colocados, mas vai ficar um aqui, né? Então, quem for a favor de Cloriza, levanta o braço, quem for... Eu não vou, eu vou escolher só o requerimento. Como eu já disse,
a questão de escolher o requerimento que vai ficar, já disse o vereador, o requerimento de Vossa Excelência está bem colocado, certo? Como também o da vereadora Clarice. E aqui, todos, não é só aqui, é a Câmara, é o Senado, é a Assembleia, existem blocos de oposição e situação. Como bloco oposicionista, eu acompanho o requerimento da vereadora Clarice. Não quer dizer que o requerimento de Vossa Excelência está, para mim, está muito bem colocado. Mas eu acompanho, os dois estão bem, mas eu, como bloco oposicionista, eu acompanho o da vereadora Clarice. Então, vamos lá para a gente acelerar, para a gente não ficar nesses dois requerimentos a noite toda, né? Quem for a favor de Cloriza, levanta a mão. Cloriza levanta também, né? Então, são 3. Quem for a favor de Kardec, levanta a mão. São 4. Então, automaticamente, 4 ganha para 3. Não, 1, 2, 3, 4, 5. Sim, perdão. Realmente, então 5 a 3 permanece o requerimento substituto de Cateca. Vamos agora ao requerimento.